Para mim é uma honra ter sido convidada pelo Metropax e conversar um pouco num dia que para nós às vezes é um dia tão difícil, né? Que é o dia de finados. Mas o dia de finados para nós que cremos em Deus é um dia que a gente vive esse dia como um dia de gratidão. Gratidão pelas pessoas que fizeram parte da nossa história. Gratidão pelas pessoas que viveram conosco, né? Então a gente pode olhar esse dia com o olhar de sermos gratos, né? Porque poderíamos não ter tido essas pessoas na nossa vida, né? Gratidão pelo pai que tivemos, pela mãe que tivemos, pelos filhos que geramos, pelas pessoas que fizeram parte da nossa história e que contribuíram para que a gente chegasse até aqui, né? Então, quando a gente vai para um dia de finados, vai conversar sobre a morte, ela nos faz discutir sobre a vida, né? Então, o que de verdade nos sustenta? O que de verdade constitui o alicerce da nossa vida, né? Será que nós nascemos somente para estar aqui, crescer, casar, ter filhos, envelhecer e morrer? Ou a vida é mais do que isso, né? Aqui fomos chamados, né? Então isso é uma coisa para a gente pensar, né? Quem que é cada um de nós? Que é uma coisa que a gente não pensa, né? Quem sou eu? A gente às vezes quando alguém te pergunta assim, quem é você? Você responde com aquilo que você trabalha, mas não é isso. Nós não nascemos, não foi para ser médico, engenheiro, dona de casa, nascemos para fazer pão, não nascemos para fazer doces, não nascemos para ser só veterinário ou advogado, não. Nós nascemos para viver uma vida que é eterna, né? Cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Cada um de nós só está aqui porque foi desejado, sonhado, amado para estar aqui. O projeto que Deus tem para cada um de nós é uma coisa que a gente não consegue alcançar, porque Ele é eterno. É uma vida que a morte não tem poder sobre ela, porque Jesus já venceu ela por nós. A vida que nós somos convidados a viver é uma vida eterna. Aqui é um pedacinho do que nós temos para viver, né? Mas é porque às vezes a morte tira isso de nós, porque a gente vive numa sociedade onde a morte não pode ser falada. A gente não conversa esse assunto em casa, a gente não conversa esse assunto entre os amigos, né? A morte fica sempre escondida como se o mundo fosse só diversão e que a gente não conversasse sobre ela. A única certeza que a gente tem da nossa caminhada é que nós vamos morrer. Mas como eu discuto, quando a gente está discutindo morte, o que eu tenho que pensar? Se eu já sei que eu sou um sonho de amor de Deus, como é que eu tenho vivido a minha vida? Como é que eu vivo essa vida que eu ainda tenho para viver? Como é que eu tenho, com que responsabilidade eu vivo cada dia? Com que consciência eu vivo? Sabendo que o meu tempo é curto, né? A vida da gente é frágil, é uma passagem tão rápida. Como é que eu vivo isso, né? Com que consciência eu vivo cada dia, né? Na certeza e na esperança. Então, o que de verdade nos nutre? O que fez vocês estarem aqui hoje? A fé em Deus. O que Jesus falou sobre a morte? Alguém se lembra? O que Jesus falou para Marta? Quando ele volta para a casa de Marta, onde Lázaro tinha morrido, o que Jesus fala para Marta? Alguém lembra? Alguém lembra o que ele disse? Ele fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. É essa a promessa de um Deus, que hoje a gente está aqui reunido. Vocês acabaram de participar de uma celebração. Então é isso que nos sustenta na caminhada. Então que todos aqueles que hoje eu celebro com gratidão a memória dessas pessoas, são pessoas que um dia eu vou rever. Porque é isso que diz a nossa fé em um Deus único, Pai de todos nós, né? Nós temos um único Pai. Então não tem diante dele nenhuma vida que seja pequenininha. A vida de cada um de nós tem uma importância diante de Deus. No projeto de salvação dele, todos nós temos um propósito. Eu não faço o seu papel, o Senhor não faz o meu papel. Mas cada um de nós tem um papel único diante de Deus, nosso Senhor. E a gente vive nessa esperança.
de que a morte, ela não nos derruba, ela nos tonteia, mas ela não nos põe no chão, porque aquele que nos põe de pé é Jesus. Né? E é por ele que a gente continua a caminhada. É vivendo cada dia, sabendo que cada dia que a gente vive é um dia que a gente pode testemunhar esse amor de Deus.